Olá pessoal, meu nome é Júnia, sou professora de Química do Cefet-MG e dando continuidade ao nosso projeto de ensino, vamos continuar a resolver questões do Enem. Nossa questão de hoje é uma questão do Enem de 2019 e o tema será termoquímica. Não é a primeira vez que termoquímica aparece aqui no nosso projeto, isso porque termoquímica é um tema que aparece muito no Enem. Termoquímica já foi apresentado 2 vezes. Foi apresentado por mim e apresentado pelo professor Marcelo. Caso você tenha perdido, é só voltar e assistir os outros vídeos do canal. Então vamos relembrar um pouquinho o que é termoquímica. Termoquímica é a área da química responsável por estudar a quantidade de calor absorvido ou liberado em uma reação química. E a questão de 2019, a questão de hoje, é uma questão que traz um pouquinho de calorimetria. Então, é bom a gente relembrar o que é calorimetria. A calorimetria estuda as trocas de calor e os fenômenos relacionados com a transferência dessa forma de energia. Quando a gente pensa em calorimetria, a gente pensa em calorímetro. Então, antes de lermos o enunciado da questão, vamos relembrar o que é um calorímetro. Aqui nós temos a representação do calorímetro. Então, nesse calorímetro é possível estudar o calor liberado de uma queima, de uma reação, né? De uma combustão. Aqui nessa cápsula é colocado o composto que vai ser queimado e aqui tem uma atmosfera de oxigênio. Essa atmosfera de oxigênio é que permite essa queima completa daquilo que está sendo queimado, do composto que foi colocado aqui. Essas paredes aqui permitem troca térmica. Por que essas paredes têm que permitir essa troca térmica? Porque o calor liberado na combustão que acontece aqui, ele é transferido para a água. Essa água, ela é agitada continuamente para que fique homogêneo a temperatura em todos os pontos dentro do calorímetro, e esse termômetro vai registrar o aumento de temperatura dessa água, porque a água absorve o calor que foi liberado nessa queima, e aí então é registrado o aumento de temperatura. Essas paredes do calorímetro não permitem troca térmica, porque eu tenho que garantir que todo o calor liberado nessa combustão vai ser transferido para a água e não vai ser perdido para o ambiente. Então, aqui não tem troca térmica. Aqui são os eletrodos de ignição para iniciar a queima e assim funciona um calorímetro. Quando a gente pensa em calorimetria, calorímetro, vem uma unidade na nossa cabeça que é a caloria. Muitas pessoas já ouviram falar em caloria, né? Quilocaloria, que é o que aparece muito nos alimentos. Então, quando a gente fala assim, quantas calorias tem uma barra de chocolate? Esse estudo é feito num calorímetro. Quantas calorias tem um determinado alimento? E o que significa essa unidade, essa caloria? Uma caloria é a quantidade de calor, que é o Q maiúsculo, necessário para elevar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Então, vamos entender o que significa isso. Significa que, se fosse possível ter um calorímetro e aqui tivesse 1 grama de água e fosse observado um aumento de temperatura de 1 grau Celsius, isso significa que a combustão que aconteceu aqui dentro liberou uma caloria. Então, uma caloria liberada em uma combustão eleva a temperatura em 1 grau Celsius, mais de 1 grama de água. Se fosse 2 gramas e eu observasse esse aumento de 1 grau Celsius, então quer dizer que a caloria liberada tinha sido 2 calorias. Entenderam? Agora que a gente relembrou esses conceitos, nós podemos ler o enunciado da nossa questão.
Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água, em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é 1 caloria por grama por grau Celsius e a temperatura inicial era 20 graus Celsius. Então, aqui está a tabela nutricional que ela citou, o enunciado citou, e a professora queimou 2,5 gramas. Mas essa tabela traz para a gente a quantidade de energia de uma porção, que são 10 gramas. Então, a professora não queimou nesse calorímetro. Por que eu sei que ela usou um calorímetro? Porque ela falou em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Então, ela queimou nesse calorímetro 1/4 de porção, porque 2,5 gramas é 1/4 de 10 gramas. Então, esse valor energético que o enunciado nos trouxe, 70 quilocalorias, não é o valor energético do que foi queimado. É preciso, então, fazer uma regra de 3, porque, como ela queimou 2,5, eu preciso avaliar qual que é o valor energético dessa quantidade que foi queimada. Então, com a regra de 3 simples, a gente chega à resposta que o valor energético foi 17,5 quilocalorias, porque isso é 1/4 de 70 quilocalorias. A professora deu outra informação muito importante. Só 50% da energia disponível foi aproveitada. O que significa isso? Isso aqui, ó, são 100%. É o valor energético que a tabela nutricional nos trouxe. Então, com os cálculos que ela fez, ela viu que esse calorímetro perdeu calor, porque era um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Mas ele não foi tão eficiente, só 50% foi aproveitada. Então, mais uma vez, precisamos de uma regra de 3 simples. Por quê? 17,5 quilocalorias é 100% do valor energético. 50% seria 8,75 quilocalorias. Outra coisa que a gente precisa avaliar é que quando a gente olha, por exemplo, esse calor específico, tá aqui caloria, quando a gente foi definir no slide anterior, a gente falou de caloria, então é necessário a gente passar esse quilocaloria para caloria. Isso é fácil, porque essa relação de quilo, né, a gente já conhece de outras unidades. Então, basta multiplicar esse 8,75 por 1.000 para a gente saber, para a gente ter o valor energético desse experimento em calorias. E aí a gente chega à seguinte conclusão, que 8.750 calorias são liberadas na forma de calor quando 2,5 gramas de castanha são colocados nesse calorímetro. Quando terminou o experimento dessa queima, 8.750 calorias foram liberadas. Essa informação foi nos dada pelo enunciado. E lá no slide onde a gente estava estudando o calorímetro, revendo o calorímetro, nós relembramos que 1 caloria é a quantidade de calor necessário para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Então, se esse experimento tivesse acontecido em um calorímetro que fosse possível colocar 1 grama de água, é como se a gente estivesse elevando essa temperatura em muitos graus Celsius. Só que não é 1 grama de água, a gente conhece a massa de água. Então, esse 8.750 calorias deve ser dividido pela massa de água, para a gente compreender, para a gente calcular qual que foi a variação de temperatura dessa massa de água, que é 350 gramas. Então, nós podemos fazer uma divisão. 8.750 dividido por 350 são 25 graus Celsius. Então, a gente conclui que a água que estava dentro do calorímetro
teve sua temperatura elevada em 25 graus Celsius. Com isso, já é possível achar a resposta correta da questão, porque nós sabemos a temperatura que a água foi elevada em 25 graus Celsius, e sabemos também a temperatura inicial, que é 20 graus Celsius. O enunciado quer saber qual que é a temperatura no final do experimento, ou seja, basta somar o 20 com o 25 que nós teremos a temperatura final, que é a resposta C da nossa questão. Não necessariamente precisamos resolver da forma que resolvemos no slide anterior. Podemos usar as fórmulas. E a fórmula é igual a Q igual a mc ΔT. Essa é a fórmula para resolvermos os exercícios de calorimetria. Q é o calor liberado na combustão aqui da castanha de caju. M é a massa da água, que é a água que recebeu esse calor, que teve a sua temperatura modificada. Calor específico é o calor específico da água, é uma unidade é um dado que o exercício nos trouxe. E ΔT é a variação de temperatura da água. Então, nós podemos fazer as substituições, porque nós já conhecemos o calor liberado na combustão, que é 8.750 calorias. A massa da água é 350 gramas. O calor específico é 1 caloria por grama por grau Celsius. E ΔT é o nosso X. Aqui, nós podemos observar se todas as unidades estão corretas. Calor está em caloria, e caloria faz parte da unidade do calor específico. A massa da água está em grama, que também aparece aqui no calor específico. E o ΔT, né, que essa variação de temperatura vai ser dada em graus Celsius. Então, está tudo certo, podemos começar a resolver. Como ele é nosso X, vamos trocar os lados. Foi só uma mudança. O nosso X é o ΔT, então nós vamos isolar o ΔT, passando quem está multiplicando o nosso X, dividindo. Então, nós chegamos aqui. Podemos observar que 8.750 dividido por 350 foi uma conta que a gente já fez lá atrás. Mas vamos isolar as unidades, para a gente fazer um estudo dessas unidades. Então, nós temos a parte numérica e as unidades. Aqui nós temos caloria dividido por uma fração. Então, basta multiplicar a caloria pelo inverso dessa fração, como é mostrado aqui do ladinho. E aí, nós podemos fazer as simplificações. Caloria corta com caloria, grama corta com grama, e a unidade que resta é graus Celsius. Então, a resposta dessa divisão já foi feita, né? Essa divisão já foi feita, então nós já conhecemos essa resposta, que é 25, e a unidade, 25 graus Celsius. Então, ΔT é igual a 25 graus Celsius. Lembrando que ΔT é temperatura final menos temperatura inicial, é a variação da temperatura. Então, nós temos a conclusão de que a água que estava dentro do calorímetro teve sua temperatura elevada em 25 graus Celsius. Mesma conclusão que nós tivemos lá nos slides anteriores, da outra forma de resolver. E qual foi a pergunta? Qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida no final do experimento? Nós também já sabemos. A resposta correta é a letra C. E assim nós chegamos ao fim de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado bastante, estudar mais um pouquinho de termoquímica. Desejo tudo de bom para vocês no Enem, que vocês arrasem nesse Enem. Um beijão e até a próxima semana.